Olá, irmãos. Vamos analisar hoje o próximo capítulo, que é João 8. Um capítulo também importante, assim como todos os capítulos de João, basicamente. Todos têm muitas verdades que dá para desmascarar as mentiras que é posta no sistema religioso criado pelos caídos, entrar em corpos de pessoas, tanto no Velho Testamento quanto na atualidade de hoje, que é a dos líderes religiosos, né? Então, vamos iniciar aqui. Messias, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, que é onde as pessoas estavam contaminadas e ele buscava ensinar, né, as pessoas. E todo o povo se reuniu em volta dele, ou seja, fez uma roda em volta dele, né? E o Messias assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus, lembrando os religiosos, trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. É importante, irmãos, lembrar que nos 10 mandamentos tem não adulterarás. E também tem um mandamento que o nosso Pai quer que a gente obedeça, que é não cobiçarás. Mas o sistema do maligno religioso quer que a gente acredite que não adulterarás lá nos 10 mandamentos, quer dizer que seja homem e mulher, entende? Mas não é esse adultério que lá se refere. Essa parte de homem e mulher, um trai o outro, etc., entra em não cobiçarás, que é justamente o homem não cobiçar a mulher do seu próximo, e nem a mulher cobiçar o homem do seu próximo, e assim por diante, nem as coisas, e etc. Já a parte que diz não adulterarás, é não adulterarás mesmo, é trocar a verdade por mentira, tá entendendo? Coisa que o judaísmo, a primeira religião criada pelo dragão, não obedeceu, eles adulteraram tudo, trocaram a verdade por mentira. Então aqui trouxe uma mulher, né, surpreendida em adultério, ou seja, é uma mulher que ela cobiça os homens que já têm mulher, né? Homens que já têm mulher, ela vai e cobiça eles. Ou seja, conhecida como prostituta, né, e etc. Mas esse é o sentido verdadeiro lá dos 10 mandamentos, das passagens, tanto de adultério quanto de não cobiçarás. Fazendo-a ficar em pé no meio de todos, né? Fez a mulher, que era uma prostituta, ficar em pé diante de todos. Disseram ao Messias: Mestre, essa mulher foi surpreendida, flagrante, em. Aqui está adultério, né? Mas é em cobiçar os homens. Os homens que já tinham comprometimento e cobiçar em troca de sustento para si próprio, etc. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha aí a lei de Moisés, né? A lei mosaica, dizendo para apedrejar essa mulher. E você, né? E o Messias, o que tem a dizer? Lembrando que essa lei que pede para matar essas mulheres que se prostituem é a lei mosaica, viu? Lei de Moisés, mais de 613 leis. Que o atual, os judeus, né? Obedecem. Tanto é que eles falam que eles obedecem. E o Messias, e eles perguntaram a opinião do Messias, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, né? Para terem o que acusar. Tentando o Messias, ou seja,
colocando ele à prova. Mas o Messias, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha a simplicidade do, do Messias, né? Ele escrevia, não era em livros nem nada, era na terra com o dedo ainda. Como eles insistiam na pergunta, o Messias se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. O Messias continuou, depois que ele falou isso. Simples. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar por mais velhos até os últimos, ficando só o Messias e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, o Messias perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, mestre. Então o Messias disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. De novo o Messias lhe falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, a luz que é justamente o entendimento da verdade. Não andará em trevas. Trevas é a mentira, é o engano, é a soberba, é o orgulho, é a vaidade, que o sistema religioso é cercado por ela. Falsidade, entre outros, criado pelos demônios, desde muito tempo. Você vê a lei de Moisés, um exemplo dela, a qual a religião do judaísmo obedece, que é totalmente contrário à vontade do nosso Pai e do nosso Messias. Então, os fariseus disseram: Você dá testemunho de si. Então os fariseus disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Só que o Messias já tinha falado, né, irmãos, antes, que ele não dá testemunho de si mesmo, ele dá testemunho do nosso Pai, do mesmo entendimento que o nosso Pai ensinou ao Messias, ele repassa para as pessoas aqui nessa terra. Mas vamos ver o que foi que o Messias respondeu. O Messias respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, ainda que o meu testemunho é verdadeiro. Ó, tá entendendo, irmãos? Ainda que, quer dizer, ainda que está se referindo a que não é somente que testemunho do Messias, porque ele já falou antes que o testemunho não vem dele mesmo, mas sim do Pai que o enviou. Só que o Messias, nessa fala, ele fala, ainda que, ou seja, por mais que vocês estejam dizendo que eu dou testemunho de mim, mas o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde veio, nem para onde vão, né? Que está aqui, nem para onde vão ou vou. Vocês, religiosos, que seguem os líderes religiosos, que não analisam as escrituras, julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas é o Pai que me enviou. Também na lei de vocês, ó, como vocês falou, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas é o meu Pai que me enviou. Justamente aquilo. O Messias não fala de si, mas fala do Pai que enviou, que é o mesmo entendimento. Entendimento esse que é o do Pai que enviou o Messias. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Ou seja, somando dá duas pessoas. Tanto é como o Messias falou, ó, também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ah, é verdadeiro, como está na lei de vocês? Eu também dou testemunho de mim e de mim mesmo e o Pai que me enviou. Porque o Pai que me enviou, ou seja, o nosso Pai, dá testemunho do Messias através de quem?
dos verdadeiros profetas, assim como o Messias dá testemunho do Pai, através dele mesmo, porque ele fala do Pai. Então, somando aí dá duas pessoas. Mas vamos ver o que é que os judeus do judaísmo com esse argumento vão falar, né? Então eles lhe perguntaram: onde está o seu pai? O Messias respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem a meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam a meu pai. Messias proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas lá da sinagoga deles, né? Deles, lembrando deles. Nosso pai não tem a ver nada com isso. Quando ensinava no templo, ninguém o prendeu. Quando o Messias ensinava no templo, ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Outra vez o Messias lhes respondeu, lhes falou, né? Dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Só que eles não tinham entendido, né? Eles estavam cegos. O sistema religioso está cego. Porque se você falar essa verdade para qualquer religioso que está lá de cabeça, principalmente, exclusivamente os líderes religiosos, aí que eles não querem entender mesmo. Se querem é para enganar, é para pisotear, podem se fazer que tá entendendo, concordar, mas depois vem, é como o Messias falou, não jogue pérola aos porcos, senão eles vão e lhe atropelam, passa por cima. Então tem que ter cuidado. Então o Messias lhe disse: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima, lá do reino do céu. Vocês são desse mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso, não só no sentido carnal, mas espiritual também, irmãos. Porque o Messias estava com o entendimento lá do reino do céu, da verdade, de anjo, tinha a memória. As pessoas, como nasceram aqui nessa terra, não lá no reino do céu, então, exceto os enviados do nosso Pai, que são os 12 apóstolos, os 24 anciões, que são os 24 verdadeiros profetas, e o Messias, veio lá do reino do céu e nasceu aqui. E os 144 mil e as duas testemunhas, né? Veio do reino do céu e no momento certo, o nosso Pai deu a memória para eles de anjo, no momento certo. Então o Messias dá continuidade, que não é desse mundo. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não creem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Ou seja, o sistema religioso não estava crendo no Messias naquele momento. Assim como hoje creem no Messias, mas de forma errada. Na verdade, não creem no Messias. Creem no impostor, um anjo caído que se passa pelo Messias, que de fato não é o Messias, porque adulteraram as Escrituras. Então te perguntaram: quem é você? O Messias respondeu: O que eu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que o Messias lhe falava do Pai, né? Então o Messias disse: quando vocês levarem o Filho do Homem, então, ou seja, quando levarem, estava falando a respeito do próprio Messias, né? Quando levarem, então saberão que levarem no sentido de matarem, né? Então, quando vocês matarem eu, né, matarem o Messias, então vocês saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o Pai, mas falo como o Pai me ensinou. Ou seja, volta a repetir o que eu já tinha falado antes. O nosso Pai repassou o entendimento todo para o Messias. Por isso que o Messias não fala dele mesmo, mas fala do entendimento que o Pai repassou. E aquele que me enviou está comigo, mas me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja,
Aqui é mais uma prova que o Messias, ele faz a vontade do nosso Pai. Ele não veio aqui nessa terra obrigado pelo nosso Pai, ele não veio à força. O nosso Pai não enviou sem a vontade do Messias, não. O Messias veio porque ele faz o que agrada ao nosso Pai. Ele veio porque ele quis vir, porque ele se importa com os nossos irmãos e com o nosso Pai, com todos. Quando o Messias disse isso, muitos creram nele. Então o Messias disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem nas minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Por que a verdade os libertará? Porque eles não estavam libertos, eles estavam sendo enganados pelo sistema do judaísmo, da lei mosaica e de todos aqueles falsos profetas que se diziam ser verdadeiros, como Davi, Salomão, Saul, Moisés, Elias e dentre outros, Abraão, todos que fizeram sacrifícios e mataram, estavam presos naquela maldade. Nosso pai não é mau. Eles responderam ao Messias, né? Somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? O Messias respondeu: em verdade lhe digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Por que o Messias falou isso? Porque de fato eles estavam cometendo pecado. Assim como matar uma pessoa é pecado. E se torna escravo do pecado. Por quê? Porque comete diariamente. Pensa que aquele pecado é a verdade. E quem foi contra aquilo está indo contra o preceito deles. Mas estão se enganando a si próprios, não estão vendo o outro lado da moeda. Assim como os quem amam a prática da mentira, quem defende o sistema religioso. É assim. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Ou seja, o escravo, ele. Quem está escravo, pelos menos as pessoas, os religiosos, estão escravos da religião. Eles não ficam sempre na casa, ou seja, eles não obedecem sempre o nosso Pai. Eles pecam sempre, são mornos. Estão sempre pecando ali, depois sai do pecado, diz que pecou, se arrependeu, aí depois peca de novo. Eles não ficam sempre, eles não ficam no nosso Pai, que é no entendimento, que está a casa. Mas é o que? É no entendimento. Nós somos a casa, que é o Espírito do nosso Pai, do entendimento da verdade. Já o Filho, o Messias, sim. E os discípulos que fazem a vontade do nosso Pai, qualquer pessoa que quer entrar no entendimento da verdade, que quer obedecer o nosso Pai, fica para sempre. Assim como o Filho ficou. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ou seja, se, pois, né, o Filho os libertar, que no caso é vocês aceitarem o entendimento da verdade que o Messias repassa aqui nas Escrituras, descobrirem que o sistema religioso é uma farsa que engana, porque eles adulteraram as passagens das Escrituras, e entre outras coisas, vocês serão verdadeiramente livres quando descobrirem a verdade. Bem sei que vocês são da descendência de Abraão, Messias falando para os judeus lá do judaísmo. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Ou seja, a verdade não está neles, a misericórdia, o bem, principalmente o bem, não está neles. Mas a gente sabe qual é o lado de Abraão, é o lado mau, ouvia demônios. Por isso que queria matar o Messias. Porque se fosse do lado do bem, que é o do Messias, não fariam isso, né? Se eles dizem que é do nosso pai, eles não fariam isso. Porque de fato eles não ouviam nosso pai, ouviam os demônios, anjo caído lá, Israel, o dragão. Eu falo das coisas que vi junto ao meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Ou seja,
o que será que são o pai deles, né? Porque procuravam matar o Messias. Então, se o Messias disse que faz junto do meu pai, e o Messias diz que ele não quer matar, ele quer vida, vida plena, e os judeus diz que o Messias fala que eles ouviram do pai de vocês, ou seja, do pai do judaísmo, dos judeus, e esse povo quer matar, é só juntar o quebra-cabeça, montar uma coisa com a outra. Quem será que é o pai deles? Quem será? Ouviram do pai deles? Quem será? É os próprios anjos caídos, irmãos, do judaísmo, de todas as religiões. O Messias vai revelar isso aqui aos poucos. Então lhe disseram, né? Ou seja, o judaísmo dos judeus, a primeira religião que havia lá, que hoje outras todas surgiu da raiz do judaísmo. Todas têm o mesmo mal, todas a cabeça é os caídos que estão condenando milhões, bilhões de trilhões de pessoas. Eles não querem deixar as pessoas subir no reino do céu e ocupar o lugar deles que está vazio. Porque eles foram expulsos, eles vão ser lançados no sol. Eles já eram, são perdedores. Só que eles querem atrapalhar ao máximo. E como o entendimento da verdade ele é para quem quer, não é a força, então eles vão dificultar ao máximo. Mas quem quer, quem busca acha, quem procura encontra. Então vamos lá. Então lhes disseram, ou seja, o pessoal lá enganado disseram o Messias, querendo retrucar o Messias, amar a prática da mentira, né? Nosso pai é Abraão. Mas o Messias respondeu, né? Eles disseram lá que nosso pai é Abraão, porque o Messias falou que o pai de vocês, ó, vamos ver o que foi que o Messias falou aqui sobre o pai, ó. Porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Ó, tá vendo? O pai deles é a morte. E eles acabam de admitir que o nosso pai é Abraão, que é justamente o pai o quê? Pai de morte. Porque o nosso pai do Messias não é esse, de matar o Messias, tá vendo? Vamos juntando quebra-cabeça que vocês vão percebendo. Aí eles falam aqui, ó, nosso pai é Abraão. Mas o Messias respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Qual foi as obras de Abraão? Morte, coisas ruins, obedecer aos demônios imediatamente. Então o Messias já deu uma indireta aqui, ó. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Ou seja, se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, vocês já me matariam aqui e agora. Só que eles não poderiam matar o Messias aqui e agora, porque não era a hora ainda do Messias. Aí o Messias soltou essa. Por quê? Porque eles estavam precisando ouvir a verdade. Essa verdade. Mas acho que eles não entenderam, com certeza. Mas agora vocês estão querendo me matar. Estão querendo, né? Eles não mataram o Messias naquele momento, mas eles estão querendo. A mim que lhes quer matar o Messias, ou seja, a mim que lhes falei a verdade que ouvi do nosso pai. Abraão não fez isso. Ou seja, o que foi que Abraão não fez? Não foi matar, porque Abraão matou sim. Mas o que Abraão não fez foi falar a verdade que ouviu do nosso pai. Abraão não fez isso, ele não falou a verdade. Ele falou a verdade dele, a verdade dos demônios. Para eles são verdade, mas para a gente sabe que é uma mentira, que é uma farsa. Porque o nosso pai nunca pediu sacrifício e holocausto. Porque o Messias veio revelar o nosso pai nas obras do próprio Messias. E as obras do Messias não foi morte, não foi sacrifício. E aí já desmascara aquele Deus lá de Abraão, que é próprio dos demônios, disfarçado de anjo de luz. Que a gente vai analisar isso, vai perceber mais ainda. Por isso que Abraão não fez isso, não ouviu a verdade, não falou a verdade que ouviu do nosso pai. Porque quem falava com o Deus deles lá, quem falava com Abraão, era o próprio dragão, o diabo disfarçado de anjo de luz. Vocês fazem as obras do pai de vocês, de fato, morte, tudo, sacrifício, verdade. O Messias está falando a verdade aqui. Só que tem que analisar o que ele fala. Não é para ler lendo, tem que ler e pensar, analisar. Eles responderam: nós somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é o Deus. Olha aí. Olha a loucura que eles falaram aqui.
lunáticos mesmo, assim, enganados, sabe? Sedento pela enganação, ama a prática da mentira. O Messias disse: se de fato Deus, né, que eles chamam lá de Deus, que é o Deus deles, temos um Pai que é o Deus, né? Eles falaram isso. Aí o Messias falou: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam. Tá vendo? É simples isso. Qualquer pessoa percebe quem é boa, né? Quem quer o bem, né? Porque eu vim do Pai, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele que me enviou. Isso é simples de entender. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Olha o que o Messias vai falar agora. É a prática do que a gente estava pensando, o Messias vai falar agora nesse versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Lembra que os judeus falaram que o pai deles é Abraão? Tá aí o pai deles, ó. Obedecia o diabo. Por isso que o Messias fala, vocês são o diabo. O diabo é opositor. E também é um dos nomes do caído, do dragão. Que oposita quem? Oposita é opositor da verdade, opositor do bem. Que é o pai de vocês. E querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio. Assim como Abraão foi assassino desde o princípio, que de fato é o pai deles, né? E jamais se firmou na verdade. Por isso que o Messias falou aqui antes que Abraão não fez isso. Não fez o quê? Não falou a verdade que ele foi enviado, assim como o Messias fez. Porque a verdade que ele falava era dos caídos. Verdade de mentira, de falsidade, de morte. Isso tudo para eles é verdade. Assim como para as religiões católica, evangélica, as pessoas acreditam como se fosse verdade, aquele sacrifício, aquelas mortes de Davi lá, que 1000 caíram à minha esquerda, 10.000 à minha esquerda, não sei o que, à direita. Só que é tudo mentira, é tudo uma farsa. De fato, pode ser verdade mesmo, morreu muita gente ali, só que não foi para o nosso pai da criação. Ali foi para o próprio diabo, o próprio dragão, os anjos caídos que pediam aquelas mortes, aqueles sacrifícios. Aquelas terras que davam, eram os próprios demônios que prometiam aquilo. Então o Messias desmascarou aqui o diabo, né? Diz que é o próprio pai do pessoal do judaísmo lá, dos judeus. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Aqui já desmascara o sistema religioso do judaísmo, que hoje já se ramificou, né? Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado, se digo a verdade? Porque eles estavam querendo, né, convencer o Messias que era pecador, que era mentiroso, né? Querendo contradição com o Messias, só que não dá para dar contradição para quem fala a verdade. Por que não creem em mim? O Messias falando. Quem é do Pai ouve as palavras do nosso Pai. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são do nosso Pai. Vocês não são. O sistema religioso não é o mesmo entendimento do nosso Pai. Assim como o judaísmo principalmente não é. Principalmente. Que é o que adulteraram as escrituras e continuam falando mentiras aí até hoje. Os judeus disseram ao Messias: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Porque de fato o Messias é galileu. Aí estavam falando, né, ofendendo o Messias aqui, porque tudo eles, ainda hoje, se você falar a verdade, os irmãos que estão no entendimento da verdade sabem disso. Você vai falar a verdade para sua mãe, ou para o seu pai, ou para qualquer pessoa, eles vão dizer que você tem demônio. Fizeram isso aqui com o Messias, ó. Os judeus falaram: por que razão quer dizer que você é samaritano e tem demônio? Dizendo que o Messias tem demônio. O Messias respondeu: eu não tenho demônio. Pelo que já me falaram várias vezes que eu tenho demônio, quando eu falo a verdade. E o Messias respondeu: eu não tenho demônio.
Pelo contrário, honro meu pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria verdade. Ou seja, por quê? Porque a verdade que o Messias dá e procura é a mesma do nosso Pai. Ao contrário dos anjos caídos que querem criar uma verdade, que é uma verdade falsa, mentirosa, deles próprios. Todos os verdadeiros buscam o entendimento da verdade, que é a mesma do nosso Pai da criação, não desobedecendo. Isso entra em harmonia com tudo, é o bem que prevalece. A quem busque e julgue. Em verdade lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, o lago de fogo, o sol. Então, isso falando para os judeus, né, do judaísmo. Porque isso foi uma indireta bastante. Porque os judeus estavam negando o Messias lá, do judaísmo. Negando muito. O Messias falou isso ainda. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Olha isso. Abraão morreu, e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior que Abraão, o nosso pai que morreu? O Messias acabou de chamar o pai deles de diabo e várias verdades o Messias falou e eles ainda continuam insistindo, né? Parece que não entenderam ainda. Tem que ser mais na cara ainda, só pode. O povo tá tapado mesmo, cego, né? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Falaram pro Messias isso, né? O Messias teve que responder. Se eu busco a verdade de mim mesmo, ou seja, busco a minha própria autenticidade ou meu próprio ego, que está aqui como glorifico, né, a mim mesmo. A minha verdade não é nada, entendeu, irmãos? Se eu busco a verdade de mim mesmo, a minha verdade não é nada. Quem busca a verdade é do meu Pai. Ou seja, quem busca a verdade, que verdade? Que é a verdade do nosso Pai, ao qual vocês dizem que é o Deus de vocês, né? Dizem, né? O Messias falou certo, que eles dizem ser o Deus deles lá, o Pai deles lá. Entretanto, vocês não conhecem. Por que o Messias falou isso aqui? Só voltando. Por que o Messias falou? Se eu busco a verdade em mim mesmo, a minha verdade não é nada, ou seja, é falsa. Por quê? Porque Abraão buscava a verdade que vinha dele mesmo. Assim como os caídos buscam a verdade que vem deles mesmo, que é o quê? Uma falsa verdade. Abraão fazia sacrifício, matava. É totalmente contrário à harmonia, que é o quê? Fazer o bem, não fazer sacrifício. A vontade do nosso Pai, como está em Isaías 1, primeira folha lá de Isaías 1, diz que o nosso Pai nunca pediu sacrifício e holocausto, entre outras passagens que tem no livro de Jeremias e de Amós. Então, dando continuidade. Entretanto, vocês não conhecem. Eu, porém, o conheço. O que? O nosso Pai, né? O Messias conhece nosso Pai bem, claro. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês. Mentirosos, tá vendo? Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu o dia e ficou alegre. Aqui é uma adulteração, tá, irmãos? Aqui eles colocaram isso aqui, ó, para induzir ao erro. Porque o Messias acaba de falar que o Abraão é o pai da mentira, que é o próprio diabo que usa, né, com certeza o espírito, usou o espírito de Abraão. Desmascarou Abraão e ele iria falar isso? Jamais. Eles colocaram essa. E é por isso que a gente tem que examinar as escrituras e reter o que for bom. A gente percebe a mentira aqui, ó. É isso aí, irmão. 57. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão?
O Messias respondeu: em verdade lhe digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Por quê? Porque o nosso Messias já estavam vendo tudo que estava sendo feito nessa terra antes dele vir aqui na terra. Porque ele estava lá no reino do céu junto do nosso Pai e dos vários e dos outros irmãos anjos que estão lá no reino do céu, que não foram enganados pelos caídos, né? Então pegaram as pedras para atirar no Messias. Queriam matar o Messias. Mas o Messias se ocultou e saiu dali do templo. Ó. Olha aí onde estavam essas pessoas ruins, como estão hoje, no templo. Simples. Analisem o que eu falei. Percebam, analisem também vocês as escrituras, como eu estou analisando aqui. E perceberão. Com calma, assistam. Se não entendeu a primeira vez, assiste de novo o vídeo e vai perceber. Então é isso, irmãos. Abraço a todos e até mais.